Olá, meu nome é Erika de Moraes, eu sou advogada de contratos. E hoje eu trouxe uma participante muito especial, que é minha irmã, a Mônica. Ela também é advogada. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como marcar vadimeco para a segunda fase da OAB. Se você ainda não nos segue nas redes sociais, o meu Instagram é Erika DE Moraes. Eu vou deixar aqui escrito. E o seu? O meu é @Mônica DE Moraes. Certo. Então vamos começar o vídeo com o que interessa, que é como marcar o vadimeco. Certo. A primeira coisa que eu preciso deixar bem claro é que nós duas fizemos cursinho. A gente fez cursinhos diferentes. Eu fiz em uma escola e ela fez em outra. Então a marcação vai ser diferente mesmo, por isso que eu achei legal trazê-la, inclusive, e também achei legal trazê-la porque esse assunto é mais recente para ela. Então vai estar tudo mais fresco, ela vai conseguir falar com mais precisão. Como vocês podem ver, eu trouxe os meus 2 vadimecos que eu levei para a segunda fase da OAB faz muito tempo, então eles são bem ultrapassados já. Mas eu levei esse aqui, eu já tinha mostrado em outro vídeo para vocês, né? E esse menorzinho, e depois eu vou explicar a função de cada um. Bom, eu levei 2 marcas diferentes, que é a marca da Ridel e Revista dos Tribunais. E eu levei 2 vadimecos, um grandão, completo, e um pequenininho, apenas de civil e empresarial. Não sei se eu tô te cortando. Peraí, deixa eu virar um pouco melhor pra vocês. Já os meus são da Saraiva, tenho preferência até porque eu já utilizo há muitos anos. Aí, por diferenciação deles, em questão do texto mesmo, o tamanho da letra, a cor, aí eu prefiro a Saraiva. Bem lembrado a respeito disso, porque não são todos os vadimecos que são iguais. Eles têm diferença sim, a começar pelas folhas. Muitos têm Saraiva, por exemplo. A folha do vadimeco da Saraiva é muito fininha. Eu não consegui me acostumar, confesso. Já o da Revista dos Tribunais é bem mais grossinha, então se você for fazer uma marcação, alguma coisa no vadimeco, a marcação, depois a gente vai entrar nesse assunto, tá? Se você for fazer uma marcação, então vai fazer diferença na parte de trás e também a forma como você vai marcar, mas aí depois a gente vai entrar nesse assunto. Também faz diferença a questão de um índice remissivo, que é aquele índice lá que geralmente é no final, né? E que, por exemplo, eu preciso achar o recurso de apelação. Aí você vai procurar por apelação, aí vai falar página tal. Cada vadimeco tem uma palavra diferente para o mesmo significado. Então, por isso que é bom ter 2 vadimecos de marcas diferentes para você levar na prova da OAB. Mas se você não puder, você igual no meu caso. Esse daqui, por exemplo, eu peguei emprestado, já faz muitos anos, mas ainda tá comigo. E foi bem importante, porque comprar 2 vadimecos de marcas diferentes, sendo que eu não ia usar depois para outras coisas, então só para prova mesmo, então não fazia sentido, né? Agora vamos à parte que interessa. A gente já entendeu que eu levei 2 vadimecos, ela também levou 2 vadimecos. Aí como que funciona? Por que a gente levou 2 vadimecos? Existem algumas proibições para a prova da OAB que eu recomendo fortemente que você leia o edital antes de fazer a prova, para que você entenda o que não se deve fazer para não cair numa furada. Certo? Então eu vou falar como que eu fiz a minha marcação. É um pouco confusa, confesso, eu criei um próprio método a respeito dessa marcação, mas eu vou falar de um jeito mais simples para que vocês possam repetir daí. Então, foi assim. Eu recomendo que vocês tenham clips coloridos. Eu usei esse clips pequenininho, acho que não vai dar pra ver aí na tela, mas eu usei esse clips pequenininho, porque o pequeno é uma forma de você conseguir organizar melhor o vadimeco. Imagina se fossem grandes, enormes, cada um de uma cor diferente, ia ficar muito bagunçado, pelo menos pra mim. Mas se a sua preferência for outra, só que o importante é que seja colorido, e eu vou explicar por quê. Já eu preferia um pouquinho maior, porque para poder selecionar e fazer a divisão rápida, eu preferia a parte sensorial, então um pouquinho maior para mim era melhor. Não tão grande, então um tamanho menor, assim, médio, né, que caiba na folha, mas também não fique fácil de tirar. E também colorido. Por que colorido?
Quando você faz cursinho e tudo mais, os professores eles explicam certinho e eles dizem inclusive qual a cor para você colocar. E aí é bom você seguir o que o seu professor recomendou. E aí fica mais fácil de na aula seguinte, por exemplo, se ele falou que todo recurso é preto, como no meu caso, sempre que era recurso tinha o clips preto. Aí se ele na aula seguinte ele falar recurso clips preto, fica mais fácil de você associar sempre que o clips preto é recurso. Então, para cada tema, o clips é de uma cor diferente. E também, não sei se você fazia isso, mas eu grifava a palavra-chave. Pelo menos, às vezes eu grifava o próprio artigo completo mesmo. E da mesma cor. Sim, eu tinha a mesma separação. No caso, eu usava alguns marca-textos coloridos, né? No caso, não tinha todas as cores. Porque eu também tinha clips branco, então não tinha como marcar com branco. Então, os que era branco eu fazia sublinhado, que é aprovado pela OAB, pela FGV no caso. Então, no meu caso, eu não usava marca-texto, eu usava lápis de cor colorido, porque aí eu consigo ter uma diversidade melhor e também não atravessa a folha, então ficava uma coisa mais sóbria. Eu prefiro coisas assim. Em relação ao clips preto, eu usava a lapiseira ou um lápis mesmo. Então eu não usava lápis de cor preto. Agora o restante, eu realmente usava o lápis de cor, por exemplo, o clips amarelo eu usava o lápis de cor amarelo, o clips vermelho eu usava caneta vermelha. Você pode usar caneta, lápis de cor, marca-texto, canetinha, o que você preferir. O importante é que você só pode sublinhar, você não pode ficar escrevendo textos no seu vademecum, porque senão isso é proibido e você pode ser até expulso da sua sala. Ou pior, né? No caso, você vai ser expulso da prova da OAB e você só vai conseguir fazer a próxima. Um comentário. Referente à folha da Saraiva, que eu já tinha comentado, que é um pouquinho mais fina, eu não tenho problema com isso. Tanto que eu estou já acostumado, então, para manusear é mais tranquilo para mim. Até mesmo porque a Saraiva ela faz divisão por cores do vademecum. Então, tipo, condicionar uma cor civil é outra, processual civil é outra. Então, tem uma divisão por cores que eu prefiro. Para poder marcar com marca-texto, eu comprei marca-textos tom pastel. Então, por exemplo, era verde, azul, roxo, rosa, tom pastel. Então, ela não atravessa a folha. E também só utilizava passando uma vez. Se eu passasse mais de uma, obviamente, mesmo que fosse uma folha mais grossa, ia atravessar. Então, eu tinha preferência por marca-texto justamente do tom pastel, foi o que eu comprei para a prova, né? Quando eu comecei a estudar realmente para a segunda fase. Se você fizer da forma mais organizada possível logo no início, na hora que você estiver fazendo as marcações, quando você terminar de fazer as marcações e for para a prova, vai ser muito mais fácil de você entender o que você fez, todo o seu raciocínio. A gente marcou o vademecum conforme os temas, então ela não lembra as cores que usou, mas a gente vai falar os temas que a gente usou e aí eu falo as coisas que eu usei para cada tema, tá? Uma coisa que eu fazia de diferente também é, em cima do vademecum, eu separava as cores por cantinho do vademecum, por exemplo. Logo no início, a gente quando vai começar um processo e tudo mais, a gente tem as iniciais. As iniciais eu usei a cor vermelha. Então logo no início assim, do vademecum, você já vê a cor vermelha. E os clips também. A parte menor do clips era a parte que eu usava como referência e a maior eu deixava para trás. Sim, para mim isso fazia diferença, fez diferença no dia da prova. Então as cores eram: vermelho era inicial, amarelo era contestação, tudo que era relacionado à contestação era amarelo. Verde era tudo relacionado à competência, tanto aquela parte do Código Civil que fala sobre a competência, se é do domicílio do réu, do domicílio do autor, quanto as outras partes de constitucional, por exemplo, que fala a competência da Justiça Federal, a competência da Justiça Estadual, aí também era verde. Azul era tudo que era relacionado à execução, então se era uma defesa de execução também usava azul. E preto era recurso. Então, todo tipo de recurso possível e coisas que eu poderia utilizar no recurso, que era uma coisa imprescindível do recurso, então eu colocava preto, grifava, no caso eu sublinhava, né? Grifava, sublinhava, nada mesmo. Eu grifava, sublinhava com lápis ou lapiseira. E o importante era sempre a cor estar relacionada à cor do clips. Já do lado do vademecum, eu fiz uma marcação diferente também.
Só que como tem muita coisa, eu achei que seria muito complicado, então para não complicar demais, eu preferi falar o básico, que é o quê? Aqui embaixo, tudo que é rosa, eu li todas as... li assim, por cima, né? Eu li os temas relacionados das leis esparsas, que eram de direito civil, senão também não adianta. Minha prova foi em direito civil e a dela também foi em direito civil. Então tudo que era relacionado a direito de família, eu colocava clips rosa. Tudo que era relacionado a idoso e deficiência, eu deixava o clips roxo. Ah, e uma coisa importante também é que quando era relacionado à advocacia geral, por exemplo, estatuto, código de ética, essas coisas, então eu deixava clips branco. E aí, nesse caso, eu não grifava. Uma coisa importante é que você tem que ler as súmulas também. Eu li as súmulas uma por uma. Você também leu as súmulas uma por uma? Eu li as súmulas uma por uma também. Na verdade, assim, eu não tinha esse conhecimento tão profundo da faculdade referente à súmula, por isso que eu acabei lendo todas. A faculdade, como a gente já sabe, né? Se você já começou a faculdade de Direito, se você está um pouco mais avançado, você sabe que a faculdade ela não trata muito sobre as súmulas. E quando trata sobre as súmulas, é sempre uma coisa muito rasa, referente a algum assunto muito específico. Então, é importante você sempre dar uma olhada nas súmulas, porque as súmulas são muito importantes para a prova da OAB. Muitas vezes, o fundamento vai ser baseado só na súmula. E aí, na parte de súmula, eu fiz a mesma coisa. Eu grifei e coloquei os clips de acordo com aquilo que eu achava que era mais interessante e que poderiam me tratar na prova da OAB. Outro comentário referente à súmula que eu achei importante é o quê? Às vezes no nosso ADMECOM ele menciona em alguns artigos, faz a remissão. Então, por exemplo, no artigo 20 fala sobre a súmula da STJ. Se não tem no seu, porque às vezes acontece de não colocar em todos os links remissivos, é bom você colocar, só que você pode colocar só, no caso, o número e de qual tribunal que é. No caso, STJ, STF e o número da súmula. Essa é a importância de colocar. Não mencionar, escrever texto nem nada, só realmente colocar a remissão de onde está para justamente você procurar no seu próprio VADMECOM, na hora da prova, no caso. Essa marcação ela é importante, inclusive, ser dita, porque também acontece quando, por exemplo, você tem um artigo que não tem a remissão de um outro artigo que também é importante, que passa o link. Para caso você esteja fazendo a sua peça processual, você precisa do outro artigo também. Por exemplo, se você fizer algo relacionado a dano moral, aí você vai ter que ir num outro artigo para falar, vai ter na Constituição, vai ter um outro artigo muito mais para frente falando sobre dano moral, e às vezes não está a remissão lá no próprio artigo que você está vendo. Então é importante você colocar artigo tal do Código Civil. Aí você coloca CC. Essa é a única marcação que você pode fazer em relação ao seu código, que é fazer aquela marcação do artigo C. Uma diferença que eu observei referente à marcação que a gente fez, a diferença não só em clips, que no caso muda a cor, né, uma coisa semelhante a outra. Por exemplo, o inicial dela era vermelho, o meu também era, poderia ser rosa. O que era amarelo dela, o meu era dourado. Então assim, tem mudança só da cor, mas era uma coisa que era útil pra mim. Assim, no meu contexto, pra mim, era uma coisa que validava justamente a parte do estudo. Assim, cada pessoa vai ter realmente a sua diferença em questão de marcação e a coisa que é mais válida na hora de estudar, que é uma coisa que grava mais fácil. O que ela quis dizer é que, assim, não precisa ser igual. O importante é que você entenda e que faça parte do seu contexto, para que quando você chegar na prova, você entenda aquilo que você fez. Outra diferenciação referente à marcação com os clips, na lateral eu utilizei somente a cor branca, justamente para ficar mais visível para mim as cores em cima, que eu não utilizei branca, e a lateral branca para colocar estatuto e algumas leis que eu achava que ia utilizar na prova. Então, assim, a marcação que eu fiz em cima era referente à inicial, contestação, recursos, execução e competências. Aí, na lateral, eu utilizei para as leis específicas. E na parte de súmula, o que você fazia? De marcar, você disse? Você chegou a marcar? Como que você marcou? Eu marcava uma cor só. No caso, eu marcava só as palavras, o restante não marcava, palavra-chave. Que aí não tinha por que eu marcar todas as súmulas inteiras. Se eu achava a palavra-chave, eu conseguia ver o contexto, porque eu teria que ler realmente a súmula inteira para entender o contexto. E ver se aplicava, no caso, para a questão ou para a prova. Mas você marcava com clips ou você marcava colorido ou marca-texto? Com marca-texto. É. Colorido. Colorido, uma cor só, no caso.
usava uma cor só para qualquer súmula. Ah, legal. Você não usava assim, essa súmula eu vou possivelmente usar na inicial, então eu vou marcar da cor da inicial, que é vermelho. Não, como eu marcava a palavra-chave, então eu sabia que era referente à competência, ou se era referente à execução, se era referente a recurso. Então você não marcou com clips colorido em todas as partes que você marcou? Não, sim, aí no clips eu marcava, realmente. Marcava com cor? Com cor. Tá bom. Era a página, né? Eu, por exemplo, tenho, sei lá, 4 súmulas na mesma folha. Eu colocava 4 clips, só que separados, né? Porque eu fazia também alinhado. Eu fazia alinhado de inicial, de execução, de recurso, fazia alinhadinho. Se não coubesse, porque o meu clips era um pouco maior, eu colocava um pouco lateral. Então eu colocava um aqui, um atrás e no caso intercalando eles para justamente não ficar alto na hora de levar o vademecum, para não soltar na hora da prova. E é uma boa ideia para ficar visível. Certo, agora a gente vai responder algumas questões que são as questões que mais nos fazem em relação a essa marcação do vademecum. E a primeira delas é, por que a gente leva 2 vademecums no dia da prova? Porque tem gente que leva um só. Mas eu vou falar, a pessoa que leva um só é muito autoconfiante. Porque um só, e se confiscarem aquele seu vademecum, como que você vai fazer a prova? Não tem como, precisa do vademecum para fazer a prova. Até porque durante a prova você precisa especificar os artigos. Então, se você não tiver o vademecum, você não tem todos os artigos de cor. No meu caso, eu utilizei dois vademecums diferentes. Eu usei um que era vademecum completo, tinha tudo, né? Desde Constituição até penal, que eu não usava, justamente porque minha prova é civil. E o outro já era especificamente de civil, que aí eu também fiz marcações. Porém, no maior eu fiz marcação com marca-texto e com clips. E no menor, que era só do civil, eu coloquei só os clips. No caso, alguns dá pra deixar grifado. Porém, justamente para caso eles não concordem com alguma coisa na hora de fazer a fiscalização, verificar o vademecum, eu deixei um branco com os clips, que eu vou lembrar os artigos que eu marquei no clips, que a folha já fica mais fácil de achar. E o outro, justamente, eu deixei com as marcações para, se tiver tudo ok, eu acho mais fácil. Na prova, na verdade, a gente vai utilizar mais um do que o outro. Só que é justamente para ter uma segurança de que se eu não tiver um, eu tenho outro. Também. E tem uma outra questão, que é o índice remissivo. Às vezes o índice remissivo, às vezes não, sempre. O índice remissivo é diferente do outro, porque as marcas são diferentes. Então cada um marca da forma como acha que vai ser mais fácil do leitor encontrar. Então por isso que é bom ter 2 marcas diferentes para você levar, inclusive. Porque, igual aconteceu comigo, teve uma questão da prova que eu não estava conseguindo achar de forma alguma, nem lembro qual era a questão, depois eu vou dar uma olhada para falar para vocês. E eu não consegui achar no índice remissivo, eu fui pro outro vademecum, eu também não encontrei. E aí eu fui tentando encontrar fórmulas, palavras diferentes, para que eu conseguisse encontrar aquele determinado artigo. Na minha prova aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei a ver o histórico, tal, certinho, qual era o tema, verificar para fazer a peça, no caso, né, saber qual era a peça. E eu não estava achando também alguns artigos. E eu sabia que tinha visto isso em algum lugar. E aí, no caso, eu não procurei do índice remissivo e tentei achar pela palavra-chave, em alguns que eu já tinha marcado referente à peça que, no caso, eu ia fazer. Aí sim, eu localizei pela palavra-chave. Então, comigo foi assim, eu usei esse vademecum, que é o maior. Eu já usava na época da faculdade, no último ano da faculdade. Então, esse daqui eu usei pra marcar, porque eu já estava acostumada com ele. E aí o outro que eu peguei emprestado, eu não marquei, deixei todo em branco. Tem uns clips aqui, que a minha amiga que emprestou esse vademecum, ela que tinha marcado com esses clips, mas não tem nenhuma observação, nada. Observação, lembrando, eu estou falando de artigo 5. Então é isso, por isso que a gente levou 2 vademecums. Uma coisa que é importante falar é que quando você entra na sala para fazer a prova, antes de começar a prova, tem os fiscais da sala, que aí eles vão passando de carteira em carteira, e aí eles pegam o vademecum e aí eles viram, veem se tem alguma coisa, eles olham detalhadamente os artigos, vê a forma como você escreveu, se está escrito da forma seca. Uma coisa que aconteceu, até é bom comentar, referente à vistoria na hora da prova, no caso, o meu foi vistoriado, estava tudo ok, porque eu não coloquei post-it, não utilizei folhas soltas também, não fiz parte escrita, texto, né, fiz só realmente remissão. E quando foram verificar de outra pessoa que estava na mesma prova que eu estava, não sabendo, na verdade, qual seria a matéria dela, eles olham também as vademecums. No dela, ela estava só com um, e dela tinha vários post-its. Então, justamente para não precisarem tirar ela da sala, porque
na verdade já tinha um tempo pra começar a prova, uns 20 minutos, eles pediram pra ela tirar todos os post-its. E aí, no caso, ela fez marcações de texto e também fez marcações de artigos. Interessante. Ela teve que tirar tudo. Interessante. Há alguns casos que eles podem até pedir pra você não utilizar mais esse vademecum. Aí você escolhe a sua ficar na prova ou não, se não tiver mais vademecum. Por isso que é importante, leia o edital. Mas uma pergunta que fizeram é: onde você comprou o seu vademecum? Bom, o meu vademecum, que é meu mesmo, que era o meu principal e que eu usei no fim da faculdade, foi o da Riddell. E ele tem aquelas cores tradicionais, né, que todo vademecum tem. É uma edição especial, que ele é todo em preto e branco. Inclusive, a mulher que estava fazendo a vistoria das salas, da minha sala no caso, né, na prova, ela olhou e falou: nossa, que estranho esse vademecum, porque ele parece que você imprimiu e juntou tudo e trouxe pra cá. Então, mas o meu vademecum eu comprei na internet mesmo. Eu procurei por vademecum a marca que eu queria, e aí eu pesquisei, vi qual que era mais barato, vi que esse era barato, vi que tinham todas as características que eu gostava, por exemplo, ser preto e branco, e vi que era uma linha especial mesmo, e aí eu comprei ele. Os meus eu também comprei pela internet. No caso, comprei pelas revendedoras da Saraiva, né, não no site da Saraiva. E aí eu vou buscar, porque foi minha preferência justamente pra poder ser mais rápido, porque o frete ia demorar, sei lá, quantos dias úteis, e se eu comprasse, fosse buscar, era uma semana. Mas você comprou quando? Você comprou para a faculdade mesmo? Você comprou para a prova da OAB? O maior, que era no caso completo, eu comprei antes pra estudar, né, que quando eu achei que conseguiria utilizar ele pra usar pra segunda fase, eu não sabia se eu ia passar da primeira, e aí eu usei ele pra estudar pra primeira mesmo. Então você comprou antes da primeira fase? Isso. Tá. O primeiro, né? No caso, o vademecum maior. Já o específico, civil, que era, no caso, mais atualizado quando eu soube já que eu estava na segunda fase, eu comprei pela internet também e fui buscar. Que aí eu comprei atualizado e fiquei com um pouco mais antigo, porque aí tinha diferença de um ano de um pro outro. Então os dois vademecums eram seus? Os dois eram meus. Ainda são, né? Se você assistiu e curtiu esse vídeo até aqui, então não se esqueça de deixar o seu like. Se você tiver qualquer dúvida e quiser nos perguntar, você pode deixar aqui nos comentários. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo também com seus amigos, para que eles também saibam a melhor maneira de fazer a marcação do seu vademecum. Lembrando que não existe uma maneira apenas. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal e ative o sininho para receber todas as informações em relação aos vídeos que eu postar aqui no YouTube. E se você tiver também alguma coisa que você fez de diferente, também deixe aqui nos comentários. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!